Michele, eu quero receber aqui também o Danilo Porfírio de Castro Vieira, que é professor titular de Relações Internacionais no Centro Universitário de Brasília. Professor, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo, que bom falar contigo. Vou aproveitar justamente a resposta da Michele e fazer uma conexão com o senhor, porque ela fala que os reféns hoje são um ponto central de Israel, que inclusive conduziu mais ataques contra o Hamas no território de Gaza e que tem recebido muitas críticas também por conta da quantidade de pessoas que foram atingidas e que acabaram morrendo no território de Gaza. Isso são questões que vão ser julgadas depois. Mas ao ter um ataque agora conduzido também pelo Irã, que faz escalar outros movimentos que vêm do sul do Líbano, que vêm dos Houthis, essa principal frente de resgate dos reféns, que é o principal pedido da população israelense, ela começa a competir com outras questões com as quais as forças de defesa precisam lidar nesse momento, ou seja, isso dificulta, vai minando as possibilidades de conseguir retirar pessoas com vida desses locais onde elas foram levadas pelo grupo terrorista Hamas. Qual que é o teu ponto de vista nesse sentido? Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, dizer que nós estamos testemunhando aí a lógica de uma tragédia ou de uma lástima previsível, né? Esse processo era um processo que caminhava para essas circunstâncias que hoje nós estamos testemunhando. Nós estávamos percebendo até agora há pouco, até esse momento, né, do ataque iraniano, que havia uma tentativa de cessar fogo, né, negociações de cessar fogo, sempre encampadas pelos Estados Unidos, pelo Catar, pelo Egito. Mas existe uma questão, um dado recente que dificultava essa situação, porque os próprios representantes da Irmandade Muçulmana que estavam fazendo esse trabalho de mediação entre o Hamas e Israel exteriorizaram a informação que eles não têm informação ou condições de responder à exigência da liberação dos reféns israelenses sobre, abre aspas, controle do Hamas. Se não há certeza sobre o controle, só até um eufemismo aqui, o que nos parece é que o Hamas não podia garantir a vida desses reféns. Então, o grande problema e a grande razão desta guerra e uma causa para o seu cessar-fogo não apresenta mais subsídio, porque se eu não tenho controle dos meus reféns, isso significa potencialmente que esses reféns talvez não estejam mais vivos. Então, isso justifica uma continuidade retaliatória do governo israelense, um prosseguimento das ações israelenses na guerra contra o Hamas dentro da faixa de Gaza. O outro ponto que eu quero levantar é que não há um novo inimigo. O inimigo que agora aparece é um inimigo que estava oculto numa guerra por procuração. Nós temos que lembrar que o Irã foi o grande apoiador do Hamas e o grande fomentador das ações do Hamas, da Jihad Islâmica e do Hezbollah contra Israel. Esse ataque de Israel contra o consulado iraniano na Síria, com a morte, né, do Mohammad Reza Zahed, que é uma das personalidades das forças Quds, né, que é uma força que está ali para fazer esse processo de articulação, expõe um recado de Israel. Acabou a fase da guerra proxy. A cortina foi aberta. O Irã, evidentemente, é um dos responsáveis por todos esses dramas que acontecem desde outubro de 2023.
Então, nós estamos agora numa nova fase preocupante de regionalização, aonde, independentemente da estratégia tática do Netanyahu sobre vamos dizer, o restabelecimento de uma ação de apoio dos americanos, de uma perpetuação no poder, não importa. Aqui, o foco central é o Irã, nesse momento, aos olhos de Israel, se torna evidentemente o quê? Um agente dentro desse conflito. Então, esse é o ponto. E isso vai justificar, obviamente, meus amigos, uma continuidade inexorável, indiscutível, nas ações israelenses dentro da faixa de Gaza. A gente vê até a Michele concordando durante a fala ali do professor, né? Condiz muito com a opinião que ela dava agora há pouco, o sentimento que a população tem, né, Favalli? Exatamente. Professor Danilo, prazer falarmos de novo, né? A gente discutiu esses assuntos aqui ontem no estúdio da Jovem Pan, fomos atropelados pelos fatos, mas o senhor falou muito do Irã e esse papel central no episódio desse final de semana. Tem um mapa aqui que eu pintei com esses players importantes, mas me ajuda a fazer essa leitura dessa nova geopolítica, que não é tão nova assim. A gente está enxergando uma dicotomia, porque o Irã, ele apostou e dobrou a aposta, né? Fazer um ataque desse, claro, com proporções medidas, saber que pode ser contra-atacado, e fala, inclusive, em tom público, Estados Unidos, fique fora dessa briga, algo que é muito complicado com alguém que é um aliado de primeira ordem de Israel. Irã não está sozinho nesse tabuleiro, né? Para cá, a gente tem uma união de duas forças cujos líderes se encontraram na semana passada. Xi Jinping, presidente da China, o Vladimir Putin raramente sai de Moscou, mas ele mandou o seu braço direito, que é o Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores, numa reunião muito importante na capital chinesa, Pequim. A gente já tem essa aliança de forças Rússia-China para desespero da Ucrânia. Isso é público e notório há mais de 2 anos. O Irã está calçado nessa mesma aliança? Pergunta número 1. Pergunta número 2. A gente está vendo uma dicotomia do planeta aqui entre esse eixo de forças e o resto do Ocidente? Pois bem, então vamos lá. Primeiramente, nós temos que recordar que o Irã vamos dizer assim, da desocupação do Iraque e do quê? Vamos dizer, do enfraquecimento e quase derrota, vamos dizer assim, do ISIS, ele se firma como uma potência regional naquilo que nós chamamos de arco Shia. Arco Shia. Que eu estou falando de Irã, Iraque, Síria e Líbano. O Irã viu como uma ameaça a esse protagonismo regional quando Israel e os países do Golfo sunitas, satélites da Arábia Saudita, estabelecem um pacto chamado Pacto Abraâmico, um elo de pacificação e estabelecimento de relações político-econômicas entre Israel e esses países, que foi o quê? Uma preparação para a aproximação de outra grande potência regional sunita, chamada Arábia Saudita. Esse processo estava sendo concluído, inclusive com a discussão da nova Rota da Seda, né? Envolvendo americanos, países do Golfo, Índia, inclusive, e com forte envolvimento político-econômico de Israel. O que acontece? Esse conflito do Hamas com Israel foi, de alguma medida, uma ação de apoio por parte dos iranianos para desfazer esse processo de estabilização que poderia encurralar o Irã. Nós temos que lembrar também que o Irã tem uma gradual aproximação com a Rússia, a partir da Primavera Árabe e da Guerra Civil Síria. Inclusive, é uma coisa, Favalli, que nós temos que nos atentar. Após esse ataque israelense ao consulado, forças russas presentes na Síria se moveram para a fronteira com Israel. E isso é um recado.
não mexa com a Síria. Isso daqui é espaço nosso. A China aqui tinha um processo, e ainda tem, um processo de tentativa de acomodação até a guerra Hamas e Israel entre Arábia Saudita e Irã. A China não é muito afeita na esfera internacional a conflitos, porque isso atrapalha os seus interesses econômicos. Então, não vejo uma presença concreta da China em avalizar as ações do Irã. Entretanto, eu levanto dúvidas sobre até que ponto os russos participarão desse processo de avalizar ou até mesmo dar algum escoro ao Irã, porque também a Rússia até então tem boas relações com Israel. O que também nós temos que nos atentar é que quando o Irã ataca e logo declara, conforme as normas internacionais, as normas de direito internacional, cujas diretrizes estão na ONU, ele avoca a autodefesa, ele quer descaracterizar aquele primeiro discurso dos americanos. O Irã, ao agir contra Israel, está agindo contra os americanos. E os americanos agirão em defesa de Israel. O Irã levanta. Não, eu estou aqui numa situação de autodefesa, de defesa da minha soberania. Sim. Eu fui atacado e retaliei. Sim. Entretanto, esse processo, para finalizar, não terminará por aqui. E eu já levanto. Existem vários cenários após essa ação iraniana, do mais tênue ao mais radical. Ô Michele, eu vi que você concordava muito, durante a explicação do professor, que traz de maneira técnica um sentimento que vocês já têm aí, porque quando você fala para mim em desmascarar o Irã, já há a sensação da população de que este país já oferecia um risco para a política de Israel e para as relações que Israel queira ou queria construir aí nesta região. Que tipo de manifestação que você entende agora nesse momento a partir desse debate que a gente estabeleceu aqui? Se você lembrar as minhas primeiras entrevistas, Sim. na época, no dia 7 de outubro, Lembro. Eu sempre toquei nesse assunto, eu sempre disse Sim. que quem tinha que ser desmascarado era o Irã, que o Irã sempre estava mandando as guerrilhas, atacarem Israel e não ele tá no fronte. Então agora o Irã está sendo desmascarado realmente porque eles têm uma mão muito funda com todas com a Hezbollah, com a Jihad, com o Hamas, com os Houthis, com todas essas guerrilhas que existem na minha área, no meu campo de batalha, e eles estão agora sendo desmascarados, porque eles têm essa possibilidade de mandar essas mãos e não serem eles sendo os primeiros a atacarem. Então, o ataque feito a Israel há 12 dias atrás, dentro da Síria, foi assim, diga, basta, vocês têm que pararem, vocês estão envolvidos até o fundo do poço e vocês têm que parar com isso, e o mundo tem que saber que vocês têm essa mão no fundo do poço. E agora eu acredito que o mundo está vendo que não é à toa que os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, todos os países do Ocidente já levantaram declarações que estão com Israel, que estão apoiando Israel, e eu acredito, infelizmente, que o que aconteceu desde o dia 7 de outubro, se você tem visto na Europa e também em outros países do mundo, todas as manifestações pró-palestinas, os países têm que acordar, porque se não acordarem, eles vão acabar sendo eles vão perder a identidade que eles tinham. Michele, porque eles estão sendo extremamente abusivos dentro de outros territórios, como quem quer controlar o país de uma forma islâmica e de uma forma radical.
Michele, eu agradeço muito a tua participação hoje aqui, mais uma vez você trazendo de maneira muito transparente, né, os teus pensamentos, as tuas críticas e a rotina que vocês vivem aí. Deixo claro que esse espaço está sempre aberto para acolher aí as suas falas. Até a próxima. Muito obrigada, que a gente possa se falar em bons momentos também. Opa, com certeza. Espero que a gente possa se falar em cenários melhores para vocês. Antes de passar Se Deus quiser. Opa, assim espero também. Bom, e antes de passar aqui, fazer uma conexão também com o professor, eu tenho mais uma imagem que chegou aqui para a nossa programação. Contamos para vocês há pouco que quando o Domo de Ferro faz a interceptação dos mísseis ou as autoridades, muitas vezes ficam alguns estilhaços, resquícios que podem atingir algumas casas e até pessoas, né? A gente mostrou um menino que se machucou por conta disso. Nós temos uma imagem que mostra, então, parte de um míssil que foi encontrado, né, em uma estrada, ó. E aí a imagem vai mostrando ali, rapidamente, vai aparecendo os estilhaços, tá vendo? Aparentemente, os pedaços, né? O segmento final desse suposto míssil ali, são gravações que estão sendo feitas por moradores. A gente já checou a origem dessa mensagem e ali, aparentemente, uma primeira imagem, uma primeira informação é que é o trecho final, né? Como se fosse a cauda de um foguete, de um míssil balístico que foi interceptado pelo Domo nesse sistema de defesa e parte de um destroço ainda bastante grande, muito maior que um estilhaço, caiu no acostamento de uma rodovia. Exatamente. Agora, professora, a Michele estava contando e falando sobre essa sensação, né, de se desmascarar e de que há uma sensação que ela tinha desde que aquele ataque aconteceu. Isso que fica claro na forma como as pessoas compreendem a partir da maneira como elas se informam ou do que elas sentem no país. Eu vi que o senhor concordou muito com ela. Eles realmente conseguem hoje ter a compreensão a partir de notícias, nem sempre se aprofundando nos assuntos, mas ter a compreensão das influências que estão ao redor de Israel e de como essas influências prejudicam a rotina deles lá? Sim, na verdade, eles sentem na pele essa situação. Uma situação historicamente de tensionamento. Aliás, essa situação entre Israel e o Irã é uma situação que vem desde o final da década de 70, 1979. O Irã, que antes da Revolução Islâmica, era o Irã e Israel eram os principais aliados um do outro na região, se tornam arquirrivais com a Revolução Islâmica liderado pelo então Ayatollah Ruhollah Khomeini. Então essa consciência entre os cidadãos israelenses está muito clara. E digo a vocês, essa situação também dessa ação oculta do Irã, que agora o governo Netanyahu deixou evidente, quis deixar muito claro com esse ataque ao consulado, não é só uma consciência da população israelense, mas também daqueles países que foram, depois de Israel, os mais afetados na perspectiva política e na perspectiva econômica, que são os países sunitas que já tinham um acordo de paz com Israel ou que estavam vamos dizer, no alvorecer de de um tratado e de um acordo de paz. E é esse o meu temor também. Quais serão as ações e respostas dos países do Golfo, da Arábia Saudita? Estava falando isso com o Favalli, né, Favalli? Exatamente. A situação, por exemplo, de aliados que não estão no Oriente Médio, mas na Ásia Central, próximos desses países sunitas, satélites da Arábia Saudita. Estou falando especificamente do Paquistão. Paquistão que abriga um movimento chamado hoje Estado Islâmico de Khorasan, que tempos atrás fez um atentado dentro do Irã. Então também a minha preocupação é que hajam outros processos de intensificação de violência nessa região. E eu conto a vocês, Favalli, rapidamente para atualizar, que o Conselho de Segurança da ONU informou que deve fazer uma sessão emergencial neste domingo a pedido de Israel. Claro. Professor Danilo, a gente não pode tratar o episódio desse sábado como um fenômeno isolado, algo aí que vai
passar ao largo da outra situação, que é a guerra de Israel com o Hamas. E a faixa de Gaza, né? Porque no meio de toda essa discussão, nós estamos falando de milhões de pessoas que estão apertadas no que restou, uma enorme área de escombros, a faixa de Gaza, mas que havia uma sinalização de um cessar-fogo e que, na maior esperança, levasse a um tratado de paz. Como é que fica, na sua leitura, essa negociação agora? Claro, em primeiro momento, em suspensão, mas ela pode ser contaminada com o que aconteceu? Favale, como conversávamos ontem, a situação de negociação do cessar-fogo já estava prejudicada com essa situação do esclarecimento sobre o estado dos reféns, dos reféns israelenses. Não é à toa que filhos e netos do Ismail Hani, eles foram mortos. Foi uma atitude retaliatória diante desse o quê? Desse impasse no qual já sabemos que a causa do conflito pode não ser alcançada. Qual é a causa do conflito? A recuperação desses civis reféns. Então, essa situação já estava prejudicada. Com essa ação contra o Irã, o conflito fica longe de chegar ao quê? A uma suspensão e a uma finalização. Eu até digo a você, Favale, que agora há margem para que Netanyahu tome as suas medidas dentro dos seus critérios, né, contra a cidade de Rafah. E, claro, quem paga sempre, meus amigos, é a parte mais vulnerável, a população civil. Claro. Professor, eu agradeço muito a tua participação conosco hoje, desejo um ótimo fim de semana e o espaço está sempre aberto. Obrigado, e vamos ver se a situação cessa. Difícil, mas que se cesse. Nós vamos acompanhar aqui, claro, contamos sempre com a tua colaboração também. Um grande abraço, bom fim de semana, boa noite.